Olá, minha gente. Seguinte, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre energia e sobre as diversas formas que essa grandeza pode aparecer. Então, te trouxe aqui alguns elementos um pouco conhecidos. Um celular, já está todo quebrado e com a bateria um pouco dilatada. Então, dá uma olhada aqui nessa bateria, o como ela dilatou por conta da propagação de calor. Beleza? Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar, sua mãe comentando, seu pai, nossa, que calor. Será que realmente esse termo, a maneira como eles sugeriram, faz sentido? O que será que é esse calor? Então, dá uma olhada. Eu posso observar também a energia em outras coisas, como por exemplo, nesse controle remoto. Então, aqui, você tem aqui, vários dispositivos muito pequenininhos, que nós chamamos de resistores, beleza? Além de umas trilhas, onde passa aqui a minha corrente elétrica. Capacitores, processadores, diodos, transistores. Isso aqui é um transistor. Foi o que deu origem ao seu PC, ao seu computador. Além de outras coisinhas que, até então, têm energia. Mas será que realmente tem energia? E o que seria essa energia? Será que aqui, ao apertar essa bolinha, eu tenho energia? Ou, ao soltar essa bola, tendo aqui uma queda livre. Lembra que nós já estudamos sobre queda livre? Só que quando nós estudamos sobre queda livre, nós fazíamos toda uma análise com relação às forças envolvidas aqui na queda dessa bolinha. Não só dessa bolinha, como de qualquer outro tipo de objeto ou dispositivo, beleza? Então, será que eu consigo analisar a mesma queda dessa bolinha, porém por outro viés? Essa foi a grande sacada de Thomas Young lá em 1800 e um pouquinho, beleza? Ele foi um dos primeiros a cunhar esse termo energia. Já existia algo semelhante? Provavelmente sim. Já existia a tal da força viva, que, enfim, eles sugeririam que seria um modo vintage do que seria a energia, beleza? As primeiras definições. Claro que com o tempo foram se atualizando e ganhando outras características. Assim como aqui, eu tenho um espelho. Como será que a luz se comporta aqui nesse espelho? Ele é esférico, ele não é esférico? Ele é côncavo, ele é convexo? Será que isso vai fazer diferença em relação à imagem que está sendo formada? Isso também será um dos nossos objetos de estudo. Energia. Tem no telefone sem fio também, que na verdade tem fio, não é verdade? Então, nesse telefone com fio, o que eu posso dizer com relação à propagação de energia? Então, você consegue perceber que eu tenho aqui diversos tipos de energia? E a pergunta é, será que eu consigo mensurar tudo isso aqui que eu estou te dizendo? Eu sei quanto de energia tem aqui nessa bateria, por exemplo. Bateria de íons de lítio, ou seja, aquela bateria que ela não vicia. Então, cuidado com as palavras. Por isso é tão importante você aprender um pouco mais sobre ciência. O tal do multímetro, multimetro, voltímetro, amperímetro, ohmímetro. Para você o quê? Mensurar a energia elétrica que passa na tomada. Então, tudo que eu estou comentando com você é energia. De uma forma ou de outra, acaba sendo energia. Mas, de fato, na prática, será que em situações reais nós conseguimos calcular e entender todo tipo de movimento a partir da energia? É isso que a gente vai ver nessa aula, beleza? Então, ao longo, eu vou te mostrando algumas equações que foram sendo construídas por N pessoas, por vários cientistas, na tentativa de explicar os movimentos, beleza? Então, lembrando, anteriormente nós sempre utilizávamos a força como referencial para entender a queda de uma bolinha. Entretanto, todavia, contudo, hoje nós já conseguimos explicar os mesmos fenômenos, só que muitas vezes de uma forma mais simples, por algo que nós chamamos de
conservação da energia. Então, o que significa essa conservação da energia? Então, dá uma olhada. Eu tenho aqui um celular. Esse celular, não agora porque está sem bateria, mas ele teoricamente ele tem condições de gerar som por um alto-falante. Ele tinha um microfone, onde ele recebia as ondas sonoras e transformava em sinais elétricos. E posteriormente, olha a loucura, ele transformava esses sinais elétricos em ondas eletromagnéticas capazes de se propagarem pelo espaço, que é o que nós chamamos de ondas de rádio. Detalhe, só existem as ondas de rádio? Não. Também tem as micro-ondas, tem diversos outros tipos de ondas eletromagnéticas. Ok? Então tá. Então eu sei que é possível transformar uma energia em outra. E como que eu consigo verificar se isso faz sentido ou não? Então, assim, as aplicações tecnológicas são inúmeras para te mostrar isso, beleza? De forma empírica. Então, o que seria empírico, o empirismo? Na prática. Na prática, você vai conseguir visualizar aquilo, ok? Então, beleza, bora lá. Então, algumas equações que vão te auxiliar ao longo desta aula. Então, beleza. Então, eu tenho aqui uma mola. Quando eu tenho uma mola, necessariamente, o que eu consigo observar? Exerço uma força. Quando eu exerço essa força, aqui você vai observar que, por mais que eu segure, em algum momento, essa mola ela tende a se distender, ela tende a se deformar. Beleza? Ó. Soltei, ela tende a se deformar. Só existe um tipo de mola? Na verdade, não. Existem vários tipos de mola. E uma pessoa que falou bastante sobre molas e sobre a força elástica, não só a força elástica, como a energia elástica, é um jovem chamado Hooke. Beleza? É o Hulk verde, forte, da Marvel? Não. É o Robert Hooke. Robert Hooke foi um personagem fantástico que entrou em várias tretas com o Isaac Newton na tentativa de entender o mundo. E foi ele que sugeriu, dentre outras coisas, o comportamento de coisas elásticas. Beleza? Então, a partir daí, nós conseguimos observar a tal da força. Então, lembra lá, a força elástica é uma relação entre a deformação da mola e o K. O que seria esse K? Então, força elástica é igual a K vezes X. O K seria... Do que é feita essa mola? Essa mola, ela é um pouco dura, ela não é tão dura. Ela é semelhante, por exemplo, a uma mola de carro. Lembra ali da suspensão? Então, será que aquilo ali é mais fácil ou mais difícil de eu movimentar? Então, a partir de vários experimentos empíricos, o Robert Hooke ele conseguiu observar que tinha uma relação entre a força que eu estou inserindo aqui e a capacidade que esse material ele tem de ser elástico. Beleza? Então, esse K aqui é o que a gente chama de constante elástica. Constante elástica. O X é o que nós conhecemos como deformação. Deformar, no caso, vai ser o quê? Posso deformar assim ou posso deformar assim. Beleza? Em sentidos diferentes. Lembra lá, na física... Para a gente denotar sentidos diferentes, geralmente nós colocamos ora positivo, ora negativo. Aqui no caso da mola, não será o quê? Diferente. Beleza?
E esse FEL aqui seria a nossa força elástica. Com o passar do tempo, nós conseguimos observar que nós podemos armazenar energia. E ao armazenar essa energia, obviamente nós também podemos mensurá-la. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos de energia. Então, quando a gente fala sobre mecânica, nós estamos falando sobre movimento. Então, eu falei mecânica, você pode até lembrar do mecânico do carro. Mas eu preciso que você entenda e faça uma relação com movimento. Então, por exemplo, o seu carro, para ele entrar em movimento, você tem que inserir algum tipo de combustível. Pode ser um combustível fóssil ou não. Normalmente a gente utiliza o quê? Um carro a combustão. Combustão, explosão, queima. Então, essa combustão. O que acontece com o carro quando ele está cheio de gasolina? Quando há gasolina ali no seu reservatório. O que ocorre para que a roda comece a girar? E por que ela gira? Isso tudo é objeto de estudo da física. Então eu quero entender ali como que aquela energia química, né, naquela explosão, ela vai se transformar em energia que nós chamamos de cinética. Então, dá uma olhada. Sempre quando houver movimento, quando houver velocidade, você vai associar isso ao que nós chamamos de energia cinética. Beleza? Então, vamos anotar aqui. Ó. Energia cinética. Se essa energia está relacionada ao movimento, como eu acabei de te dizer, então ela necessariamente tem que ter o quê? Velocidade. Beleza? Então, ó, tá. Então, energia cinética está relacionada ao movimento e tem velocidade. Entretanto, existe uma força nessa bolinha. Tá. Existe uma força nesse dispositivo, ó. As dimensões são diferentes. A bolinha, por ser circular, ela vai facilitar o movimento. A resistência com a superfície tende a ser menor. Beleza. Então, será que a massa vai influenciar com relação a esse movimento? Lembra aí, o que será mais fácil de dirigir? Um caminhão ou uma moto? Qual dos dois vai conseguir sair mais rápido do repouso? Então, pensa lá, estou parado e eu quero entrar em movimento. Não sei se você já ouviu falar isso, mas as pessoas que na sua casa utilizam carro, elas já devem ter comentado contigo que a primeira marcha, geralmente, ela é a mais forte. Por que ela é a mais forte? Se o carro não está parado, então é muito mais difícil retirá-lo do repouso do que, por exemplo, manter uma velocidade constante ou alterar a velocidade quando aquele automóvel já está em movimento. Beleza? Então, tá. Então, eu sei que a minha energia cinética ela está relacionada à velocidade. Então, quanto? Lembra lá, numa colisão. Imagina que eu tenho aqui dois carros e eles vão colidir. Ó. Toda colisão, será que ela gera som? Eu acho que gera, hein? Então, ó, dá uma olhada. Você percebe que o som é diferente? E detalhe, vou aumentar a altura da queda dessa bolinha. Percebe como o som propagado ele tende a ser maior? Epa! Então será que esse som está relacionado à altura? E que está relacionado à força que está puxando esse objeto? Então hoje nós damos o nome de força gravitacional à força existente e que puxa aqui essa bolinha para baixo. Beleza? Não só essa bolinha, como qualquer outro corpo. Ó. Beleza? Tá. Então, ó, são muitas coisas que eu te disse ao mesmo tempo. Vamos por partes, então. Então, bora lá. Então, concluindo a energia cinética. A energia cinética, ela depende da velocidade? Depende.
Porque eu não te falei que isso aqui é movimento? Se isso aqui é movimento, para que eu tenha movimento, eu tenho que ter velocidade. Quanto maior for a quantidade de movimentos, maior vai ser a minha velocidade, não é não? Então, aumenta a velocidade, a colisão ela tende a ser o quê? Mais, estrondosa. Então, falaremos sobre colisão? Também falaremos sobre colisão. Então, dá uma olhada, mv ao quadrado sobre 2. Vou te explicar como é que eu cheguei nessa equação? Vou. Mas primeiro eu preciso que você entenda a relação entre essas grandezas, entre essas letrinhas. Então, se eu aumento a massa, eu vou precisar de mais energia para fazer com que os objetos se movimentem, se mexam. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Assim como a velocidade. Se eu tenho maior velocidade, eu vou ter mais energia ali. Ok? Então, energia cinética vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Mole, mole, hein? Então, vamos só anotar aqui para que você não esqueça. O m de massa e o v de velocidade. Ok? Então, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Tá. Mas para que eu entre em movimento, eu preciso, ela está entrando em movimento. Mas observe. Obrigado, moto. Então, observe. Tá aí. A moto acabou de passar e você ouviu aí um barulho. Energia sonora, não é isso? Então, você já ouviu falar isso lá no 9º ano, falando sobre a propagação do som e que o som é um tipo de energia. Detalhe, toda moto tem a mesma propagação de som? Todas elas têm o mesmo barulho chato? Por que esse barulho ocorre? Faz sentido? Não faz? Saberemos também. Vocês vão entender e nós vamos perceber por meio empírico, por meio de experimentos, que tanto o calor quanto o som são o que nós chamamos de energias dissipativas. Dissipar, propagar. Então, o que significa isso? Eu quero, por exemplo, o carro. Qual é o meu objetivo com o automóvel? Meu principal objetivo com o automóvel, com o carro, é fazer com que ele entre em movimento. Afinal, eu quero chegar no meu destino mais rápido, não é isso? Entretanto, o motor não aquece? O carro não faz barulho? Essa moto que acabou de passar, ela não faz barulho? Então, se isso está acontecendo, algo está estranho, eu não queria isso. Eu literalmente não quero uma moto barulhenta ou um carro que aqueça demais. Não é à toa que lá no seu carro nós também conseguimos observar um radiador. Aquele radiador serve para quê? Para resfriar o motor do carro. É isso? Ou seja, são energias indesejadas. Indesejados. Então aqui, esse barulho é indesejado. Então, energias indesejadas, energias dissipativas. Quais são as energias? Vou escrever grandão aqui, para você não esquecer. O som e o calor. Beleza? Então, são as energias que nós chamamos de dissipativas. Como eu já te mostrei, obviamente não tem só um tipo de energia cinética. Não só tem um tipo de energia, perdão. Nós temos a cinética e também nós temos uma outra que é bem importante, que nós a conhecemos como energia potencial. Então, bora lá. Energia potencial. A gente escreve aqui energia potencial. O que seria esse potencial? Lembra lá, quando eu falo potencial, eu tenho potencial. Então, significa o quê? Que eu tenho características, que eu tenho habilidades, coisas que me farão alcançar o sucesso em alguma coisa, não é possível. Então, o que significa essa energia potencial? Então, vamos lá. Estou exercendo uma força nessa molinha e até então eu estou armazenando energia nessa mola.
E quando eu largar, essa mola vai entrar em movimento. Então, ó, isso é o que eu chamo de energia potencial. Tem vários nomes para essa energia potencial. Pode ser uma energia potencial elástica, pode ser uma energia potencial gravitacional. Então vamos anotar aqui. Então essas são as duas mais conhecidas e que a gente vai utilizar geralmente nos nossos cálculos. Então aqui energia potencial gravitacional. O próprio nome já fala, hein? Lembra aqui da altura? Quanto maior a altura, maior vai ser o som dissipado, maior vai ser o quê? A energia indesejada. Então, beleza. Então, a gravitacional, potencial elástica. Lembra lá da minha força elástica? Minha força elástica não era uma relação entre K vezes X? X é o quanto eu estico ou aperto, e o K é o tipo de mola. Se é uma mola molinha, uma mola mais dura, está relacionado ao que? A confecção desse material. Do que ele é feito? Então, aqui na energia potencial elástica vai ser algo semelhante. Então, ó, nós teremos aqui, ó, kx² sobre 2. Mesmo esquema, deformação e o K, constante elástica. Para você não esquecer, se assemelha muito à energia cinética. Energia cinética não é mv² sobre 2? Aqui no caso, kx² sobre 2. Energia potencial gravitacional, o que seria isso? Então, vamos dar uma olhada. Gravitacional está relacionado a quê? Gravidade. Então, a força da gravidade. Então, eu vou levar em consideração. Então, já te disse, você já percebeu pelo som, olha que não é, ó. Quanto maior a minha altura, maior vai ser a energia propagada, certo? Então, eu posso dizer que são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Se eu modifico a massa e as dimensões, na verdade, o meu barulho também vai ser diferente. Então, a massa também é uma grandeza proporcional, assim como a altura. Então, como que eu vou calcular essa energia potencial gravitacional? M vezes G vezes H. Tranquilo? Então, energia potencial. Posso ter gravitacional e posso também observá-la como energia potencial elástica. Então, mgh, kx² sobre 2. Existem outros tipos de energia? Claro que existem. Tem como calcular? Nem sempre. Tem algumas que a gente vai aprender com o passar do tempo. Então, lá na segunda série, quando a gente estiver falando sobre carros de forma mais particular, então na primeira a gente fala sobre a mecânica do carro, sobre o movimento do carro, sobre as colisões. O que vai acontecer com a colisão? Por que que hoje, não sei se vocês já se perguntaram isso, mas observe, os carros de antigamente, como dizem nossos pais e avós, eles eram mais duros, eles eram feitos de ferro, de materiais que tinham uma durabilidade maior. Hoje é engraçado que se você encosta no carro, normalmente ele amassa. Aí a pergunta é, será que isso é bom? Ou será que isso é ruim? Dá uma olhada, quando há uma colisão entre dois automóveis, quando um amassa e o outro não, quem será que vai ter ali o maior dano? O carro que amassou ou o carro que é mais durável, digamos assim, tem maior durabilidade? Então, assim, aí você escolhe entre a sua saúde ou o seu bolso. Então, assim, enfim. Por quê? Quando há ali a colisão, e nessa colisão o dano ocorre mais no carro, então quando ele amassa demais, toda energia, lembra lá, deixa eu pegar aqui outro carro, carro diferente. Então aqui, dois automóveis quando vão colidir. Então, isso aqui, se eu aperto, se eu exercer uma força um pouco maior, você vai conseguir observar que ele deforma.
O celular também vai deformar? Provavelmente sim. Vou conseguir ver? Não. Beleza? Mas ele também vai deformar. Então, ó, essa deformação, então ela demonstra que para que eu deforme isso, eu tenho que gastar energia, não é isso? Então, lá na colisão, quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Foi o que nós vimos ali na folhinha passada. Logo, se eu estou muito veloz, eu tenho muita energia. Se eu tenho muita energia, ao colidir, essa energia ela tem que ir para algum lugar. Reza a lenda. Aí a pergunta é, para que lugar vai? Se o seu carro for novo, tiver toda uma carroceria um pouco mais maleável, essa energia vai para onde? Na deformação dessa carroceria. Ok? Se for um carro mais antigo, o ferro vai continuar o mesmo. Ele é tão duro, ele é tão espesso, que no caso você não vai ter ali a deformação. Porém, essa energia tem que ir para algum lugar. Então imagina para onde vai. Exato, para um tal de motorista. E pode, obviamente, ocasionar diversos problemas de saúde. Então, isso também é um caso a se pensar. Ok? Então, beleza. Vamos lá. Temos que anotar aqui essas características. O H, higher. Então, tem algumas letrinhas na física que elas são provenientes da literatura inglesa. Então, por isso que a altura é com H, tá bom? Então, os primeiros livros de física que vieram para o Brasil, eles vieram escritos em inglês. Então, está explicado. O G é uma tal de gravidade. Então, detalhe. Quando você fala gravidade, você acaba sendo muito acaba generalizando, porque tem a força gravitacional, a aceleração da gravidade e o campo gravitacional, que são três coisas diferentes. Tem relação com o outro? Sem sombra de dúvidas. Porém, não são iguais. Fique ligado com relação a isso. E aqui uma tal de massa. Então, massa, aceleração da gravidade, altura. O K é a constante elástica. O X é a sua deformação. Lembrando, unidade de medida, deformação, é o quê? Não é comprimento? Se é comprimento, então vai ser metro. A força é força, então lembra lá. A força não é de Newton, então a unidade de medida é Newton. Então qual será a unidade de medida desse K? Mole, mole. Só a gente manipular essa equação aqui. Então dá uma olhada. Ó. F não é igual a K vezes X. Se eu quero achar o K, o X está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar força sobre X vai ser igual a K. Então o que significa isso? Então o K, força é Newton. Então vamos anotar aqui, ó. Newton. E o X vai ser metro. Então essa é a minha unidade de medida do K, Newton por metro. Então o que significa isso? Então, para que eu deforme 1 metro daquela mola, eu vou precisar exercer quanto de força? Então quando eu falo assim, ó, essa molinha aqui, ó, a constante elástica dela é igual a 1 Newton por metro. Então isso significa o quê? Que para que eu deforme de 1 metro, eu tenho que exercer uma força de 1 Newton. Beleza? Lá na suspensão do teu carro, ou do teu pai, da tua tia, enfim, da tua mãe, para você exercer essa deformação, será que 1 Newton vai ser o suficiente? Acho que não, hein? Porque aquele troço parece ser bem duro. Então, provavelmente, aquela constante elástica vai ser bem maior do que a dessa daqui. Beleza? Não vai funcionar de verdade. Então, aqui, ó, falando sobre o Robert Hooke, uma curiosidade. O Hooke, ele também fez um dispositivo que é muito utilizado hoje em dia, que é o que nós chamamos de microscópio. Ele era um engenheiro de mão cheia. Ele adorava criar coisas.
Dentre eles, no caso, o microscópio, além de ser um exímio desenhista. Então, a partir desse microscópio, ele conseguiu observar as células vegetais, algo que você já deve ter visto lá na biologia, falando sobre citologia. Então, ele que fez as primeiras estruturas para que a gente entenda como funciona o nosso corpo humano. Ou seja, só para te mostrar que a ciência está ali tudo em conjunto, ok? Então, todo mundo trabalha junto, química, física e biologia. Beleza. Como que isso aqui vai cair? Como você consegue observar essas energias de forma real, bem entre aspas? Então, eu vou te dar aqui um exemplo. Imagina que eu tenho uma árvore frondosa, muito bonita, e aqui embaixo estou eu, sentado. Beleza? Aqui eu tenho um coco, vários cocos na verdade. Um coco rosa, estranho, mais um coco. Imagina que um desses cocos, em algum momento, bate na minha cabeça. Então, vou ficar aqui mesureta. Não é isso? Então, ó, depois do porque vai ter barulho. Isso eu tenho certeza que você imaginou aí. Que esse coco, ao cair na minha cabeça, ele ia ter um Beleza, então eu tenho propagação de som. Tenho energia sendo dissipada. Temos um problema. Dá uma olhada. Esse coco, ele está numa determinada o quê? Altura. Se ele está numa determinada altura, então eu tenho o que nós chamamos de energia potencial e gravitacional. Por quê? Se eu pego esse outro coco aqui, o seria muito maior. Ou se a árvore também fosse maior, não é isso? Também teríamos um problema. E detalhe, quando está aqui em cima, então imagina aí, ó, enquanto o coco está lá em cima, tem altura, tem energia potencial gravitacional. Se ele se desprender do galho, vai começar a descer. Ao descer, ele tende a acelerar por conta da força gravitacional. Então, o que eu consigo observar? Inicialmente eu tinha energia potencial gravitacional, foi ganhando velocidade. Então, eu tenho energia cinética. Eita! Bateu no meu coco, literalmente. Então, ó, bateu na minha cabeça, vai gerar ali um galo, possivelmente. Então eu transformei a energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. E essa energia cinética provavelmente vai deformar minha cabeça. Ou não, dependendo da massa do que eu estou falando aqui nesse caso, né? Dos objetos, no caso do coco. Tranquilo? Então, é um exercício clássico de conservação, de variação dessa energia. O que você vai fazer? Só substituir os valores. Então aqui, ó, energia potencial gravitacional não é igual a mgh? Então, 3 letrinhas. 4 na verdade, né? Energia, massa, gravidade e altura. 4 letrinhas. Eu vou te dar 3 letrinhas e você vai achar outra. Beleza? Mole, mole. Nada além disso. Isso aqui também é importante. Vamos deixar claro. Massa em quilograma, aceleração da gravidade metro por segundo ao quadrado e a altura você vai colocar o que em metros. Essas unidades de medida você tem que seguir todo esse padrão ou fazer as devidas o que? Transformações para não dar erro, para não dar errado. Será que está faltando algum tipo de energia? Falamos sobre. Então lembra lá. Energia mecânica, que é a energia do movimento. Ela engloba a energia potencial e a energia cinética, beleza? Então, falei de energia mecânica, você tem que lembrar dessas duas. Por que dessas duas? A potencial é o potencial, é o que vai gerar a cinética, é o que vai gerar a ação, beleza? Então, a cinética ela só existe se houver o quê? A potencial.
Então, essas duas energias, elas sempre vão estar ligadas lado a lado. Quando uma estiver máxima, a outra estará mínima. Quando essa estiver máxima, a outra estará mínima. Ou elas vão se mesclando, beleza? Então, ó, dá uma olhada aqui nesse corpo. Quando está aqui em cima, a energia potencial gravitacional é máxima, beleza? Porque está no alto, então tem altura. Então, ó, altura não é diretamente proporcional à energia, então é máxima. Só que está parado, porque não está preso lá no galho. Se está parado, lembra lá. Ó, vamos aqui. Se está parado, a velocidade é zero. Zero ao quadrado, também conhecido como zero. Zero vezes m dá zero. Eu não tenho nada e vou dividir para duas pessoas, não faz sentido nenhum. Como é que eu vou dividir o nada para duas pessoas? Ou seja, nada. Então não tenho energia cinética. Captaram? Então aqui, ó, no início, a energia potencial gravitacional ela é máxima, já a cinética nula. Quando está caindo, a potencial gravitacional vai diminuindo, mas a cinética vai o quê? Aumentando. Porque não está acelerando esse corpo até o tatarte. E detalhe, quando bater na minha cabeça, energia sonora dissipada. Lembra o que é energia dissipada? Energia inconveniente, beleza? É aquela energia que não foi chamada. Inconveniente. Lembra da moto? Então, ó, beleza. Então, a energia mecânica vai ser o quê? Energia potencial mais a tal da energia cinética. Qual o potencial? Não sei. Tu tá pulando de bungee jump? Se você estiver pulando de bungee jump, você pode ter as duas, tanto gravitacional quanto potencial elástica. Afinal, você não está sendo preso ali por uma cordinha elástica? Então, aonde que tem elástica? Onde tem energia potencial elástica? Aonde tiver elástico. Parece bobo, mas energia potencial gravitacional, aonde vai ter o quê? Gravidade. Ou seja, altura. Se eu tenho variação de altura, eu tenho gravidade. Tá. Qual seria outra possibilidade? Energia cinética. Energia cinética não tem que ter velocidade? Isso tu já sabe. Se tem velocidade, tem a tal da energia cinética.